Muito bem, pessoal. Nesse vídeo eu gostaria de ensinar vocês a como fazer uso das macros do CIAF. Para que servem as macros do CIAF? Para automatização de tarefas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine que eu esteja precisando fazer uma lista de credores. E nessa lista de credores eu precise incluir uma lista de, vamos dizer, 100 alunos. Então eu vou inserir CPF por CPF, colocar o banco da pessoa, a agência e a conta corrente, além do valor. E assim eu vou ter que repetir 100 vezes através de uma lista que foi me repassado pelo Excel. Bom, vocês que trabalham nessa área sabem o quanto é tão dificultoso fazer esse trabalho. Então eu gostaria de trazer aqui para vocês uma forma mais eficiente, onde a gente vai ganhar tempo e assim a gente vai ter mais tempo para outras coisas. Então vamos lá para o passo a passo. Como que ocorre? Primeira coisa que você deve fazer é gravar uma macro. Primeira coisa, vou gravar uma macro aqui. Para isso, eu preciso me posicionar exatamente a partir do momento que eu quero gravar essa macro. Eu vou escolher o momento repetitivo da coisa. Então, a partir desse momento é que eu vou repetir o meu trabalho, a minha tarefa. Então, nesse momento é que eu vou gravar a macro. Como é que se grava a macro? Clicando nesse botão aqui do mouse. Agora eu vou escolher o local em que eu vou salvar a macro. Como não existe local que eu estou querendo, eu vou incluir esse local que é o meu desktop. Vou dar um nome para a macro. E vou dar OK. A partir de agora, eu vou digitar qualquer coisa no teclado. Na prática, eu vou digitar meu CPF. Isso fará com que o CIAF grave esses dados dentro da macro. E vou paralisar a macro. Você paralisa aqui, interromper reprodução ou gravação da macro. A partir desse momento, já está lá na minha tela do desktop um arquivo. Um arquivo já foi criado pelo sistema. Lá em meu desktop, tá aqui, ó, aluno lcaluno.mac. Vou abrir esse arquivo, escolhendo o formato bloco de notas. Para isso eu vou ter que abrir com. Escolho o bloco de notas. Bom, vai aparecer uma série de códigos aqui. Vocês não precisam entender esse código. Vocês só precisam entender uma única coisa. Aqui no Input Value, onde aparece meu CPF, é aqui que nós devemos inserir os dados que vão ser inseridos no CIAF. Então, eu vou mudar esse CPF, vou colocar um CPF só de 1. Vou salvar esse arquivo. Na hora que eu for rodar a macro novamente, ele vai carregar os dados só de 1. Onde eu vou reproduzir a macro? Nesse botão aqui. Aí ele vai te pedir
Aonde é que está a sua macro? Aqui no desktop, e já vai carregar para você. Quando eu der OK, vai carregar os dados só de um. Bom, então o que nós devemos fazer? Nós devemos criar uma forma que os dados que geralmente vão estar no Excel, ele já esteja alinhados para você poder copiar esses dados do Excel e inserir lá naquele arquivo que a gente acabou de manipular. Quando a gente consegue fazer isso, a gente, vamos dizer assim, já vai ganhar bastante tempo. Eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês. Então imaginem que eu tenha 300 alunos aqui, no caso. Então o que eu devo fazer? Esse arquivo aqui que vocês estão vendo, ele já está personalizado para o caso concreto. Então o que vocês vão ter que fazer? Só baixar esse arquivo, que vai estar no link da descrição, e usá-lo conforme a necessidade de vocês. Aqui vocês vão colocar o CPF do aluno, o banco do aluno, a agência do aluno, a conta, o nome, o valor sem o formato que o CIAF entende. O CIAF não entende nesse formato de vírgula. E aqui é calculado automaticamente. Existe uma funçãozinha dentro dessa célula. Então, o que a gente vai fazer? A gente só vai manipular esses dados, e esse dado aqui ele vai ser automaticamente carregado sem as vírgulas, que é como o CIAF entende. Alterar o CPF, o banco, a agência e a conta. Depois que a gente carregar os 300 dados, a gente vem aqui nesse botão, carregar dados. Vamos entender um pouco sobre como funciona esse arquivo. Bom, esse arquivo ele carrega simplesmente os dados do Excel, porém ele ignora todas as células. Observe o seguinte, ele carregou o CPF da pessoa, esse tab ele traz automaticamente. Observa que não existe a palavra tab aqui. No entanto, é necessário. Já está programado para ser dessa forma o sistema. Então, após esse tab, imagina que você está aqui na tela do CIAF. Você, depois que digita o CPF, você dá um tab. Então, vocês precisam dizer que o sistema precisa dar um tab. Logo em seguida vem a conta. O banco, aliás. Quando você digita o banco, observa como ele carrega automaticamente para a agência. Portanto, não se precisa dar nenhum tab entre a conta, entre o banco e a agência. Da mesma forma que você digita na agência, não se precisa, eu vou digitar minha agência, dar nenhum enter para a conta. E assim sucessivamente. Observe que o tab ou enter ele vai ser necessário, só vai ser necessário ser expresso somente quando o sistema precisar dele. Então imagine, de 7 em 7 eu preciso dar um enter, confirmar a informação com sim, dar outro enter e depois limpar a tela. Por que eu preciso limpar a tela? É porque existirá casos em que em que a informação pode, um dos 7 elementos não está cadastrado no sistema. Então eu simplesmente limpo a tela e passo para a próxima, para mim não perder todo o trabalho. Então na sequência eu vou fazendo sempre de 7 em 7, dou um enter, confirmo com sim, dou outro enter, limpo a tela e passo para o próximo. E assim eu vou indo sempre de 7 em 7, conforme o sistema solicita. Agora a gente precisa entender uma coisa. No primeiro 7 informações, eu vou precisar colocar um enter a mais. Por quê? Porque é nessas primeiras 7 listas que eu vou precisar confirmar com enter a mais, porque ele vai te devolver
o valor da tua lista. Ele vai dizer, tua lista de credor é o número 30. Então, tu vai dar um enter a mais para confirmar isso. Por isso que eu estou digitando aqui um enter a mais que eu preciso fazer de forma manual, certo? Então, depois que a gente tem todos esses dados, eu só vou voltar aqui rapidinho para mim não perder a tela, não cair a tela. Depois que eu tenho todos esses dados carregado, vou dar Ctrl A para selecionar todas as opções, Ctrl C e vou devolver essa informação para o Word. Mas por que eu preciso jogar para o Word? Porque, como eu falei para vocês, o sistema não entende o Enter dado dessa forma. Ele só entende o Enter feito dessa forma aqui. Então, eu vou retirar esse Enter. Para me retirar esse Enter, eu vou substituir essa expressão aqui, que é a forma como o Word entende o Enter, por nada. Então, para mim não ter nada aqui e ficar tudo alinhado. Substituindo tudo, ó, ele já fez 300 substituições. E aí eu vou dar Ctrl T, que aqui eu seleciono com Ctrl T, tá? Não vai confundir. Depois Ctrl C e vou colar naquele arquivo que foi criado inicialmente. Colo essa informação aqui. Agora sim, agora o sistema vai... Eu vou salvar essa informação primeiro. Preciso salvar. E voltar ao CIAF. Caiu aqui, mas a gente vai recompor rapidinho. Após me posicionar novamente no mesmo local em que eu me encontrei quando eu gravei a macro, observe como eu preciso estar exatamente nas mesmas condições que eu estive anteriormente. Se eu selecionei o tipo de pagamento crédito em conta, eu preciso voltar para o pagamento crédito em conta. E foi exatamente aqui que inicialmente eu gravei a macro. Então, portanto, eu preciso voltar para esse mesmo local e rodar a macro. Aqui a macro aluno, que eu já salvei lá anteriormente. Vou dar OK. E agora o sistema começou a fazer as 300 gravações. A gravação dos 300 alunos. Concluído o procedimento, vou dar um último Enter, porque esse Enter ele não está na macro, e vou confirmar para vocês. Agora vamos ver se realmente gravou a macro. Vou escolher a última LC, tá aqui, ó. 300 alunos de 1 centavo dá R$3, ou seja, nós gravamos os 300 alunos, todos com 1 centavo, batendo exatamente os R$3. Dessa forma, eu posso automatizar não somente a LC, mas qualquer tarefa no CIAF, até mesmo no CIAP, se ele tiver esse gravador de macro, também é possível fazer no CIASG, no CIAP, no CIAF, qualquer sistema que use o terminal. Nesse modo tela preta, é possível fazer esse tipo de trabalho. E por aqui eu vou ficando. Espero ter ajudado vocês e nos encontramos no próximo vídeo. Muito obrigado.